E aí, Dev, sou William dos Santos e hoje vou compartilhar a criação de uma aplicação que busca o clima-tempo de um lugar específico que estamos buscando, beleza? Então o layout da aplicação vai ficar dessa maneira, beleza? Que ao buscar o nome de uma cidade, ele vai retornar o nome da cidade, o país, a temperatura, a velocidade do vento e uma imagem de como que está o clima lá, beleza? Se eu buscar por outra cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai trazer essas informações, tá? E, por exemplo, uma outra aqui em Nova York, também vai trazer as informações referentes a Nova York, beleza? A API que eu vou utilizar vai ser a Open Weather Map, beleza? E eu vou utilizar a opção Current Weather Data, tá? Aqui vai dar as opções para a gente fazer as buscas, beleza? Então é só se cadastrar, acessar a API Keys, que ele vai gerar uma API para você poder fazer essas buscas, tá? E é esse código que vamos utilizar dentro da nossa aplicação, beleza? Então, feita a parte da apresentação, vamos para a parte do código. Então, aqui na minha máquina eu criei uma pasta como consulta clima, tá? E um arquivo de HTML, JavaScript e CSS. Então, eu vou começar criando o HTML aqui com a estrutura padrão e vou importar o nosso arquivo de JavaScript de estilização, tá? E essa biblioteca do BoxIcon aqui para a gente utilizar aquela lupinha, tá? Aqui no body vou criar uma div main dentro do nosso header, tá? Que vai conter o nosso input, o button, com esse icon aqui dessa biblioteca BoxIcons, beleza? Embaixo do header eu vou criar uma div com a class content que vai iniciar com display none, tá? Só vai aparecer alguma coisa quando eu buscar as informações. E dentro desse content eu vou criar uma tag img, tá? Com alt clima aqui. E uma section que vai conter um h2 para o lugar, um span para os graus, tá? E um span para a velocidade do vento. Então, salvando aqui, estamos com o HTML feito, beleza? Então, na parte da estilização, eu vou importar a fonte Poppins do Google Fonts, tá? E vou atribuir para todos os itens margem padding 0, box size em border box e fonte family Poppins, tá? E no body eu vou deixar com a altura máxima e deixar o conteúdo alinhado ao centro, no caso essa main aqui, beleza, que vai conter o nosso conteúdo, e um background color cinza, tá? A main então vai ter um padding de 20 pixels, um border radius de 5 pixels, um tamanho máximo de 400 pixels e um width de 100%. E o header vai ter um display flex e os itens alinhados ao centro com uma distância de 5 pixels, tá? Se a gente salvar aqui, então ele já centralizou aqui para nós, beleza? Então o input vai ter um padding de 5 pixels, outline none, border radius 5 pixels, font size de 20 pixels e um tamanho de 100%, beleza? O nosso button vai ter um display flex, background transparente, border none, cursor pointer e outline none, beleza? E o nosso icon aqui do button vai ter um font size de 40 pixels para ele ficar um pouco maior. E o nosso content, essa nossa div aqui, tá? Então ela vai ter um margin top de 10 pixels, justify content space between, word break word. E para a imagem do nosso clima-tempo vai ter um tamanho mínimo de 120 pixels, um background image radial grant, tá? Que vai de um cinza mais escuro para um cinza mais fraco, beleza? Vou minimizar aqui. E vou para a parte do JavaScript, vou declarar as variáveis aqui para input e button, beleza, do nosso HTML. E também para lugar, grau, imagem, vento e nossa div content, tá? Então para o botão eu vou adicionar um evento de clique, que ele vai verificar se tem alguma informação no input, senão ele vai dar um return. E se tiver, ele vai para a função getDataAPI, tá? Nessa função ela vai ser assíncrona. Eu vou declarar uma variável como URL, beleza? Que vai ter o link da nossa API, tá? Que vai ter o valor do input, que é o nome da cidade, por exemplo. Eu vou dar encode URI. Esse units metric é para trazer algumas informações mais contraídas, tá? E o nosso ID da nossa API, tá? Nesse caso é do meu usuário, beleza? Vou criar um try catch aqui, beleza? E dentro vai ter um wait fetch URL, beleza? E vou transformar em JSON, e essas informações eu vou verificar se tiver algum código e for 404, que é não encontrado, eu vou dar um alert local não encontrado, tá? E se dá algum outro erro nesse try, ele vai cair no catch aqui, um alert do tipo erro, beleza? E se estiver tudo certo aqui com a busca,
eu vou chamar a função loadData, tá? Passando a data aqui da nossa API. E vou criar essa função loadData, tá? Que para place, que seria o lugar, vai ter um inner.html, que vou pegar o name da cidade e também o país, tá? Para graus, eu vou informar a temperatura igual match floor para arredondar, tá? Dentro de main.temp, beleza? A imagem, eu vou informar no src uma API aqui do Open Weather Map mesmo, passando qual que é o icon referente ao clima da cidade que eu estou filtrando. E na variável wind aqui do vento, eu vou chamar o wind.speed, beleza? E vou tornar o Content Style Display Flex, porque inicialmente nós deixamos ele aqui como Display None, tá? Então, salvando aqui o nosso JavaScript, já deve estar funcionando a nossa aplicação. Então, vamos testar aqui. Eu vou buscar aqui, por exemplo, por Nova York, tá? E vou filtrar. Ele vai trazer as informações certinhas, aqui a imagem também. Por exemplo, São Paulo, tá? E vou filtrar e vai trazer as informações referentes a São Paulo, beleza? Então é basicamente essa a aplicação de hoje. Se tu curtiu, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, que eu vou estar trazendo mais projetos relacionados, beleza? Então obrigado e até mais.